Querido aluno, querida aluna, vamos continuar com o nosso curso. Para encerrar aquela parte de história do pensamento econômico, ficou faltando falar apenas sobre o avanço daquilo que a gente convencionou chamar de neoliberalismo. Como a gente viu nas aulas passadas, no final dos anos 70 e início dos anos 80, a gente tem uma grave crise internacional que vai ser, em especial aqui no Brasil, bastante forte. Essa crise demonstra o final daquele modelo keynesiano, fordista, que a gente viu em sala, em que a gente tinha uma forte intervenção do Estado na economia em vários aspectos. Existe uma forma de se encarar esse esgotamento desse modelo, que é a ideia de que, nesse período, o Estado cresceu demais e passou a ocupar um espaço que deveria ser da iniciativa privada. Repito, essa não é a única explicação, mas é a explicação que vai nos dar a possibilidade de ir e avançar dentro dessa ideologia chamada de neoliberal. Então, essa crítica a esse Estado que se tornou muito grande acabou fazendo com que a gente tivesse a eleição em 1979 da Margaret Thatcher, que todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Dama de Ferro, na Inglaterra. E em 1980 a gente teve a eleição do Reagan. Esses dois, entre outros, são expoentes, são marcos desse avanço do neoliberalismo que vai nos anos 80 e nos anos 90 ser tão influente. Então esse neoliberalismo vai retomar as ideias daquele liberalismo clássico que a gente viu lá no século XVIII com Adam Smith e que vai avançar no século XIX. Eu não vou entrar aqui em detalhes, porque não é o escopo do nosso curso, de questões teóricas de diferença entre liberalismo e neoliberalismo. O que mais nos interessa aqui é saber que esse neoliberalismo retoma aquelas ideias de que o Estado deve ficar fora da economia, de que o Estado vai garantir os contratos, né? Aquela ideia do contrato social, aquela ideia do contrato entre as partes que a gente já viu, né? Aquela coisa do pacta sunt servanda, e o Estado deve ficar fora da economia. Por isso, a gente tem uma coisa chamada Consenso de Washington. O Consenso de Washington é um conjunto de normas, de regras, que eu vou tentar resumir aqui para vocês, e esse conjunto de normas e de regras que a gente vai resumir aqui, ele vai ter um receituário para os governos. Isso vai ser adotado em boa parte do mundo, na América Latina em especial, no Brasil em particular. A ideia é você adotar 5 medidas. Vamos tentar trabalhar aqui com 5 medidas. A primeira são as privatizações, ou seja, a ideia de que o Estado não deve ser dono de empresas, o Estado deve repassar essas empresas para o setor privado. A partir daí, a gente teve uma série de privatizações. Outro ponto importante é o aumento de concessões e permissões. Existem certas coisas que a gente não consegue privatizar. Existem certas coisas que a gente não consegue repassar para a iniciativa privada. Você, por exemplo, não vai vender uma estrada para a iniciativa privada. Então, o que aconteceu? A administração desses bens públicos passou a ser feito com a iniciativa privada. Então, você repassa esses bens públicos, repassa serviços públicos para a iniciativa privada, através dessas concessões e permissões. Fiquem tranquilos que um pouco mais lá na frente do nosso curso a gente vai ver o que são essas concessões e permissões. Outro ponto importante é a ideia de que a gente vai revogar um conjunto gigantesco de leis que buscava controlar a economia. A ideia é que o mercado, através do seu livre funcionamento, é o mercado, ele vai fazer esse controle. Então são as leis de mercado que controlam o próprio mercado. Há uma autorregulação no mercado. E não leis. Não adianta você criar leis, tentar regular esse mercado, porque, como a gente viu dentro do princípios ali do liberalismo, que são adotados novamente no neoliberalismo, a ação do Estado vai ser mais maléfica do que benéfica. Então é importante que a gente compreenda que, na verdade, o que a gente vai ter é uma situação em que a gente tem a possibilidade de ter essas leis sendo revogadas. Outro ponto importante é uma liberalização da entrada e saída de capitais dos países, ou seja, uma possibilidade do dinheiro sair do país, entrar no país sem burocracia, sem ter que obedecer grandes regras. É claro que você vai falar para mim assim,
Mas Adriano, olha só, isso é mais ou menos a mesma coisa que o outro, porque eu vou revogar normas que impediam a livre entrada e saída do capital do país. Bom, você tem razão. Mas esse efeito vai ser muito importante quando a gente estiver falando de globalização, de mundialização do capital. Então é importante para nós deixar esse efeito separado, porque ele vai ter um impacto muito grande no setor financeiro quando a gente estiver falando disso um pouco mais lá na frente. Outro ponto importante é a ideia de que há o que ficou conhecido na literatura como desmonte do Estado. Esse desmonte do Estado, a gente tem, na verdade, o fechamento de órgãos públicos foram fechados, tá? Além disso, a gente tem o corte de verba para outros setores que não podiam ou que não foram fechados. Isso ficou conhecido como desmonte do Estado. Então, resumindo, a gente tem 5 ações que esse neoliberalismo acaba colocando para a gente. Primeiro, privatizações. Segundo, aumento de concessões e permissões. Terceiro, revogar leis que faziam com que a gente tivesse uma tentativa de controle do mercado. 4. Uma liberalização da entrada e saída de capital dos países. E 5. Aquilo que ficou conhecido como desmonte do Estado, para diminuir o tamanho desse Estado, mas que infelizmente acabou sendo também maléfico, porque você acabou cortando recurso de educação, saúde, segurança, mas isso acabou acontecendo e é algo que é bem particular desse período neoliberal. Essas 5 medidas elas estão colocadas no nosso material, nas nossas notas de aula, você pode ler mais sobre elas. O que é importante para nós é verificar que a gente teve um período onde o liberalismo ele era hegemônico. Até a crise de 29 e o New Deal, esse liberalismo era bastante hegemônico. A partir do New Deal, né, durante aquele período dos 30 anos gloriosos, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, a gente tem um período em que eu tenho políticas de intervenção do Estado na economia, políticas chamadas de keynesianas, e a gente passa a ter um questionamento depois dessas políticas keynesianas, num outro momento, quando a gente tem a virada dos anos 70 para os anos 80, e isso se aprofunda nos anos 90. Ok? E a gente passa a ter, portanto, uma mudança. O importante para nós, durante aqui esse período do curso, é verificar que a gente tem sempre uma mudança de mentalidade, e essa mudança de mentalidade impacta nas ações do Estado, impacta na forma como a gente faz as leis, impacta com a forma como a gente interpreta as leis, impacta na forma como as ideologias se colocam. E isso é algo que vai mudando na medida em que o tempo passa. É importante para nós compreender que isso é um pouco cíclico. Alguns alunos podem querer me perguntar: mas, Adriano, não tem como a gente traçar um caminho do meio ali e conseguir, através do bom senso, né, fazer com que a gente tenha um equilíbrio? Gente, isso é muito difícil, porque provavelmente a sua noção de meio é diferente da minha. Aquilo que a gente vai achar que seria um bom mix de liberdade do mercado com maior intervenção do Estado, pode ser para uma outra pessoa um erro, porque ela quer mais Estado ou mais mercado. Então esse é um debate que é muito importante. E é um debate que não pode se resumir a memes, não pode se resumir a discursos inflamados no Facebook ou em outra rede social qualquer. A gente precisa se aprofundar nesse material. Para isso, o que eu estou fazendo? A gente tem o nosso material nas notas de aula que eu deixei com vocês para a gente dar uma lida, e eu vou deixar com vocês um questionário com mais 6 ou 7 perguntas, já valendo ponto, tá? Já valendo nota, e esse questionário vai dar uma repassada em tudo isso que a gente viu no nosso curso até aqui. Então é importante que a gente aproveite esse momento para fazer esse questionário, que vale nota, mas que também é importante para que a gente possa, de uma forma ou de outra, conseguir rever essa matéria e tentar consolidar esse conteúdo. Ok, pessoal? Então não deixem de fazer o nosso material e não vamos deixar desanimar esse período. Vamos manter aí a nossa vida o mais normal possível. Vamos procurar fazer com que a gente tenha a possibilidade de manter os nossos estudos e manter a vida o mais normal que a gente possa.
né? Lembre aquilo que eu falei nos avisos, vamos ser agentes do bem, vamos procurar evitar qualquer tipo de pânico, qualquer tipo de caos, de desabastecimento, vamos procurar manter as pessoas à nossa volta calmas e bem informadas. Ok, pessoal? Tenham todos um bom estudo e até a nossa próxima aula.